Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vou repetir a segunda parte desse texto. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu quero trazer uma palavra para você sobre a visão de Deus e a visão do homem. Como é que o homem vê? Como é que Deus vê? O homem e Deus vendo uma mesma coisa, para você entender um pouco essa diferença de visão. Então, primeiro eu quero falar algumas, lógico, não tenho aqui capacidade nem de falar de todas. Mas eu quero falar para vocês algumas características da visão humana. Da visão humana. Em primeiro lugar, é que a visão humana, ela é uma visão limitada, até a distância máxima que os seus olhos permitem ver. Então, em primeiro lugar, é isso. Uma característica da visão humana, ela é limitada até o limite máximo do que você pode ver. Uma outra coisa muito interessante da visão humana é que ela está feita ao momento. Criticamos, elogiamos, julgamos, decidimos, muitas vezes, pelo que estamos vendo. Criticamos, elogiamos, decidimos, julgamos, muitas vezes, por aquilo que estamos vendo. Isso aqui é uma outra característica da visão humana. Terceira, é que a visão humana, ela é superficial. Ela vê o exterior, ela não vê o profundo, ela não vê o interior. A visão humana é isso aqui, é o que você consegue ver no exterior. Interior e o que é profundo, a visão humana, ela não tem esse alcance. Ela não alcança. Em quarto lugar, é que, lamentavelmente, muitas vezes nós vemos com os olhos dos outros. Dependendo da influência de uma pessoa, ou dependendo do olhar da maioria, você passa a ver também. Sabe? Muitas vezes estamos vendo com os olhos dos outros. Isso é, que pessoa de influência está dizendo que ela está vendo, aí você também está vendo. Ou então, se a maioria tem um olhar, as pessoas também têm. Interessante, no caso de Jesus, quando os principais, a elite religiosa, lá em Mateus 27, 20, consegue persuadir a multidão, solta Barrabás, crucifica Jesus. Olha só, o santo Barrabás, um ladrão sem vergonha, ativista político, preso. Jesus, o santo, operou milagres, curou multidões. Não, crucifica. Eles estavam vendo com os olhos dos outros, de quem tinha influência. Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Isso que eu estou te avisando aqui, muito cuidado. A verdade é que a nossa visão tem o poder de determinar nosso estilo de vida. Quando Jesus fala em Mateus 6, 22, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Então, a maneira que eu vejo, que eu percebo a vida, eu posso determinar o estilo de vida que eu vou ter com o meu olhar. O que eu estou percebendo do mundo? O que eu estou percebendo da sociedade? O que eu estou percebendo das tribulações, das adversidades, da vitória, de tudo que está acontecendo? Pode determinar
o meu estilo de vida. Também uma outra coisa interessante é que a visão humana, ela está limitada a tempo, espaço, circunstância, conhecimento e emoções. A visão humana está limitada a isso aqui: tempo, espaço. Isso aqui é a visão humana. Não tem mamãe me chora. A visão, circunstâncias, conhecimento e emoções. Dependendo do teu estado emocional, você vê ou não vê coisas. E dependendo do teu conhecimento, por exemplo, tem um vaso sujo, feio. Que é isso aí? Isso é uma porcaria. Pode ser uma relíquia. Porque o teu conhecimento não permite você ver a realidade. Então você vê também segundo o que você conhece. Até o que você vê está subjugado ao que você conhece. Teve um camarada que, numa casa de relíquias, né? Nos Estados Unidos, não é nem relíquia, numa casa de, tem até o nome de pulga, como eles chamam, né? De coisas antigas, um monte de velharias e tal. O cara olhou e viu um tipo de vaso que foi dado do czar da Rússia para a esposa. E ele vinha pesquisando isso. Quando ele meteu o olho, ele falou, Falou, é isso aqui. Ele foi lá e comprou por $7.000 e vendeu por $75 milhões. Por quê? Ele estava vendo com conhecimento. Então, a minha visão está limitada a tempo, o que você está vendo nesse momento. Então, é o tempo desse momento. Não tem jeito. A sua visão está limitada a espaço, ao que você está vendo aqui agora, e a circunstâncias que você é colocado. A sua visão está limitada a seu conhecimento e seu estado emocional. Eu não vi, eu não consegui ver. Claro, estava com um monte de coisa na cabeça, estava perturbado, estava cheio de coisa na cabeça. Aí você não vê. Agora, existe um dado interessante, que a visão humana, ela pode ver além dos olhos, e aí já não passa a ser a ver com os olhos, mas a ver com uma das faculdades da mente humana, que é a imaginação, a capacidade de criar imagens. Então, você pode ver com a sua mente, projetando coisas no abstrato, não no campo real, mas com a sua mente, por exemplo, eu já falei aqui, você acaba de entrar num curso de medicina e você aqui já se vê médico. Então, para essa visão, você vai ter que usar esse atributo da mente humana, que é a capacidade de criar imagens. Aqui temos algumas, não todas, das características, certo? Da visão humana. Então, agora vamos ver aqui as características da visão divina. Como é que Deus vê? Tá bom? Então, número 1, a visão divina é atemporal e ilimitada. A visão divina é atemporal e ilimitada. Existem 3 atributos que operam, e atributos exclusivos da divindade que operam na maneira de Deus ver. Primeiro, que Deus é eterno. Então, para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele vê tudo como uma coisa só. Deus é atemporal. Segundo, que tem um atributo que é da onipresença. Deus está em todo lugar. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Então, além da eternidade, que para Deus não tem passado, presente nem futuro, Deus está num estado de eternidade, ele tem o atributo da onisciência, ele está
Ele tem o atributo da onipresença, ele está em todo lugar, e ele tem o atributo da onisciência, e dentro da onisciência tem uma coisa chamada presciência, que Deus vê. Não quero entender isso tudo detalhadamente, não, que vai ficar... Dentro do atributo da onisciência tem a presciência, porque Deus vê e vê antecipadamente. Está lá no Salmo 139, versículo 16, Deus falando da vida desde o momento da concepção, e diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todas essas coisas iam sendo anotadas no teu livro quando nenhuma delas ainda existia. Deus via você antes de você existir, Deus sabe tudo a teu respeito antes de você chegar, porque Ele tem uma visão atemporal e eterna. A verdade é que uma característica da visão de Deus é que Deus penetra no interior do homem. O texto que eu li. Quando Deus manda o sacerdote na casa de Jessé ungir o novo rei. E então começa a chegar a rapaziada mais alta, mais bonita, mais forte. E esse cara aqui deve ser um novo rei. Aí Deus diz assim: não é esse aí não, tira. Agora é esse, também não é esse aí não. Ei. Deus não vê. Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê o aparente, eu vejo o coração. Então, Deus vê o interior do homem, mente, vontade e sentimentos. E aí tem uma terceira característica da visão de Deus que engloba isso que eu acabei de falar. É que a visão de Deus é transcendental. Deus vê passado, presente, futuro, mente, vontade e sentimentos. Quem é que engana Deus? Então Deus tem uma visão transcendente. Isso é, ultrapassa o limite da experiência humana. Deus vê passado, presente e futuro. Deus vê mente, vontade e sentimentos. Então a sua visão é transcendente. É a visão de Deus. E aí é que muita gente se engana. Quarto lugar, é que não existe nada oculto ou invisível à visão de Deus. Daniel 2:22 diz que ele conhece o profundo e escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Então Deus vê tudo, não tem nada oculto, não tem nada nas trevas, não tem nada invisível para Deus. Nada. Deus vê todas as coisas. Em quinto lugar, a visão de Deus, ela não está atenta ao momento. Ele vê causas e intenções. Deus não olha o momento, aquilo que aparece como aparente. Ele vê a causa e a intenção. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 4 que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. Ele estava vendo a intenção do oferecimento da oferta. Um trouxe uma oferta, o outro trouxe uma oferta de primícia. Então, eu recebo desse, não recebo daquele. Porque Deus está vendo a intenção do coração. Isso vale, minha gente, com muita força. Deus sabe por que você está servindo a Ele. Por que você chegou aqui nesse culto. Por que você dá uma oferta. Deus sabe a intenção, a causa, a intenção. A visão de Deus engloba isso. Uma outra coisa da visão de Deus é que Deus não deixa de ver um momento sequer. O Salmo 121, versículo 3 e 4 diz: aquele que te guarda não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus vê o tempo todo, Deus não dorme, Deus não cochila, nada foge do olhar e da visão de Deus. São características da visão de Deus. E uma outra coisa interessante é que o olhar de Deus está impregnado de amor, bondade, misericórdia, compaixão e justiça. O olhar de Deus está impregnado. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 14, versículo 14, quando ele viu a multidão, ele teve compaixão da multidão e curou todos os enfermos da multidão.
Então Deus, quando olha, o seu olhar é um olhar de amor, é um olhar de bondade, é um olhar de misericórdia, é um olhar de compaixão e é um olhar de justiça. O olhar de Deus é diferenciado. Deus está vendo você na profundidade do teu coração, na profundidade do teu ser. Ele tem uma visão ampliada de tudo que está acontecendo e fica tranquilo. O Deus Todo-Poderoso vê você, tuas lutas, tribulações, adversidades, perseguições, dia mal, dia bom, inimigo, Ele está vendo, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos verificar Deus e o homem vendo uma mesma coisa. Olha que troço interessante. Deus e o homem vendo a mesma coisa. Vou trazer um personagem da Bíblia chamado Zaqueu, Lucas 19. Como é que o homem vê Zaqueu? Ladrão, corrupto, safado, traidor, traíra. Toma dinheiro dos judeus para entregar aos romanos. Isso aqui é o homem vendo Zaqueu. Agora, olha Deus vendo Zaqueu, nesse mesmo capítulo. Ele também é filho de Abraão. Ele também é filho de Abraão. E chegou salvação à sua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está olhando para a pessoa miserável, desgraçado, morra infeliz. Hã? E Deus não está olhando desse jeito. O olhar de Deus não é desse jeito. Olha Deus olhando e olha o homem olhando a mulher samaritana de João 4. Já teve 5 maridos e o 6º não é dela não. Isso é uma ratazana, essa infeliz. Já teve 5, ela é da pesada, hein? Eita, isso não vale nada. Jesus vê uma mulher sedenta da verdade. Mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E vai gerar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A mulher evangelizou a cidade inteira quando ela tem um encontro com Cristo. Olha, a mulher do fluxo de sangue, de Marcos capítulo 5. A Bíblia diz assim, uma certa mulher, uma mulher com uma hemorragia constante, que segundo a lei dos judeus, ela tinha que viver isolada, pária social. Não pode viver em família, nem em contato social. Ih, essa mulher aí, coitada, está perdida, desgraçada, fora. Mas quando aquela mulher toca na orla dos vestidos de Jesus e é curada, e que Jesus diz, alguém me tocou porque de mim saiu o poder, e ela se apresenta trêmula, porque ela estava com medo de quê? Por que ela se apresenta trêmula? Porque ela, descoberta, podia ser morta. E Jesus estava restaurando aquela mulher ao convívio social. Mas o bonito é como Jesus a trata. Filha! Para eles é uma certa mulher pária. Para eles é uma certa mulher que não tem valor nenhum, que tem que viver isolada. Mas para ele, filha, a tua fé, você é uma mulher de fé, te salvou. O centurião de Cafarnaum, de Lucas capítulo 7. O que as pessoas viam? Um soldado romano, um líder. Não, um oficial militar romano. Máximo. Olha Jesus vendo. Grande é a tua fé. Eu nunca vi uma fé em Israel como a desse homem. Como é que a gente está enganado com respeito que a gente vê os outros? O homem vendo o homem. Muitas vezes, superstar, superman, adorados, idolatrados, colocados no lugar de Deus. Outras vezes, párias. Coisa. Olha o que é o aborto.
coisificação do ser humano. Isso é uma coisa que pode ser morta como se mata uma barata e um bicho. Guerras raciais, a escravidão, as guerras em geral. Olha como é que é o homem vendo o homem. O homem vendo o homem, muitas vezes exalta, muitas vezes glorifica, muitas vezes aplaude, muitas vezes é ícone, muitas vezes é ídolo e outras vezes não é nada. Agora olha Deus vendo o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vou fazer um ser semelhante a mim, que vai ser a coroa da minha criação. Então Deus vê a realidade do que é o homem também. Lá no Salmo 103, versículo 14 e 15, diz assim: Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Quanto ao homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo. Passando por ela o vento, logo se vai, o seu lugar não se acha mais. Ele sabe o que é o ser humano, a fragilidade do ser humano. Olha Deus vendo o ser humano. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um pecador. Todo homem é um pecador. Mas olha Deus vendo o ser humano. Romanos 2, 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não tem clubinho de privilegiado para salvar. Ele salva rico e salva pobre, salva negro e salva branco, salva ignorante e salva sábio, porque Deus ama o ser humano. E diz a Bíblia em Romanos 11, 32, que as Escrituras encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Salvação, por isso que, meu irmão, desculpa com todo respeito, essa teologia da predestinação não tem nem graça. Se Deus não faz acepção de pessoas, como é que ele escolhe uns para a salvação e outros para o inferno? Se ele encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar misericórdia, como é que ele tem um grupinho para privilegiar, para salvar e outro que se lasca? Você a salvar, você para o inferno. Não gostei da tua cara, vai para o inferno. Você é legalzinho, vai para o céu. Agora, olha o homem e Deus vendo Cristo. Jesus perguntou em Mateus 16, 13 e 14 para os seus discípulos, seus apóstolos: que dizem os homens que eu sou? Olha, estão dizendo para aí que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, um dos profetas. Você pergunta: não, Jesus foi um cara bacana, um cara legal, um cara top, né? Deixou um exemplo de amor. Você já viu? Como é que as pessoas veem Jesus? Agora, olha Deus vendo Jesus. Em Mateus 3, 17, esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. E aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: a pedra, uma linguagem figurada, né? A pedra principal que sustentava os prédios, a pedra rejeitada pelos edificadores, ela é eleita e preciosa. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas para Deus, ele é o fundamento para que o homem possa ser salvo. Olha o homem vendo Jesus, quando você pega Isaías 53, homem de dores, esforçado nos trabalhos, não havia nele nenhuma beleza para que fosse desejado, não havia nele formosura. Olha aí, Jesus como homem, o que os homens olhavam? Era onde os homens escondiam o rosto, menosprezado. Não havia parecer nem formosura. Duas coisas interessantes. Significa que Jesus não era bonito e significa que Jesus não era um cara fortão. Não havia nele beleza, não havia nele parecer nem beleza. Então Jesus não era bonito e nem tampouco era um cara assim, forte assim.
Ninguém acreditou. Não havia nele beleza nem parecer. Esse Jesus pintado aí é mentiroso. Esse pintado é mentiroso. Agora, o Cristo que Deus fala, diz lá em Apocalipse, aquele que na sua cabeça tem muitos diademas, os seus olhos são como chama de fogo, brilha o seu rosto como o sol do meio-dia, está vestido de um linho branco, fino e puro, um cinturão de ouro, os seus pés é como do metal reluzente, e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei como os homens estão te vendo. Eu não sei como a família está te vendo. Talvez até por alguns atos seus, como as pessoas só podem ver o que está aparente, então acabam fazendo um julgamento. Mas Deus olha aí dentro do teu coração. Deus sabe os desejos do teu coração, a tua angústia. Deus sabe que você quer vencer isso que está te dominando, te destruindo. Deus sabe que você quer servi-lo de coração e com interesse. Deus sabe que você tem fome da verdade. Deus conhece você mais do que você pensa ou do que você conhece a si mesmo. Então, preste atenção aqui, que eu vou terminar a minha palavra, porque não é pelo tempo de pregação que se resolve a questão. As minhas considerações finais. Primeiro, cuidado com o julgamento que você faz de alguém. Mateus 7, versículo 1 e 2, diz, não julgueis para não serem julgados, porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Cuidado com você julgar os outros por um momento. E essa desgrama de rede social é a coisa mais terrível. A história de uma pessoa é julgada por uma frase errada. Por um ato até errado. Como o ser humano é algoz com o seu semelhante. Julgamos os outros com o pior que temos. Julgamos a nós mesmos com o melhor que temos. Quando é o outro, pune, arrebenta, massacra, pisa no gogó. Quando é a nossa vez, não é bem assim não. Quando é o filho dos outros, não presta. Terrível. Bem feito. Mas meu filho não queria fazer isso. Cuidado. Vale para mim e para você. Cuidado de você julgar o que você está vendo quando você não tem a extensão toda da história e você está vendo alguma coisa na rede social, muitas vezes coisa manipulada e montada, e você está julgando a pessoa terrivelmente. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado. Número 2. Existe uma coisa que pode permitir você ter uma visão melhor do que até aquilo que a sua imaginação consegue ver. Uma visão que você só pode ter se você entregar a sua vida a Deus e reconhecer Jesus como Salvador e o Espírito Santo habitar em você. Que é a visão espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e lhe parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo. Faz você ver coisa que ninguém vê. Faz você ver coisas, o que está por detrás. Você pensa que alguma coisa é natural e emocional, mas é questão espiritual. Mas você só consegue ver isso se você tiver a mente de Cristo. Você só consegue ver isso se você tiver a mente de Cristo. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Terceiro lugar, eu queria te dar uma dica para você deslocar o seu olhar. Olhe para seus objetivos, olhe para seus sonhos. Porque se você olhar para seus objetivos e seus sonhos, você tira a sua visão
do que está circunstancial, do que está no momento e daquilo que você está vivendo. Você vai ficar igual o tatu, olhando para o buraco. Só olhando para o que te cerca. Problemas, adversidades, luta, dia mal. Então, ei, desloque seu olhar. Desloque seu olhar. Olhe que é um Deus que cuida de você. Olhe que é um Deus que ama você. Olhe que é um Deus que está interessado que você tenha um bom futuro, que pode abrir portas que ninguém abre, que pode te abençoar como ninguém te abençoa, que pode operar milagres e que pode fazer você chegar a lugares que você nem imagina. Desloque seu olhar para você não ficar apenas com o olhar humano, focado nas circunstâncias da sua vida. Eu também quero te aconselhar uma coisa. Tenha bons olhos. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Bons olhos têm uma visão otimista, realista e futurista. Bons olhos. Bons olhos. Tenha bons olhos. Só vê desgraça, só vê desastre, só vê derrota. Ai, estou sentindo uma dor aqui. Será que é Covid? Onde, irmão? No joelho. Sangue de Jesus tem poder. Eu sei que o Covid está mostrando que nem os médicos têm domínio e controle das reações, dos sintomas, mas vai devagar com a louça. Tudo é Covid. Sim. Ai, sangue de Jesus tem poder, está chegando. Senhor, me guarda, cobre com teu sangue, me livra. Rapaz, calma, meu irmão. Vive apavorado, atordoado. Ei, tenha bons olhos, meu irmão. Porque a maneira que você está vendo a vida vai determinar como ela é. Para de ver desastre, só vê desgraça, só vê coisa ruim, e acaba repetindo, e acaba influenciando. Você sabe que as pessoas que veem de maneira errada, acabam falando errado. Lembra dos espias? Gente, a coisa é louca. 12 espias vão à terra. 10 voltam com relatório. A terra é boa. Está aqui o fruto, uva, romãs, figos. Agora, tem um detalhe. É que lá tem gigante. Olha onde eles focaram a visão. Eles focaram a visão onde Deus não disse nada. Deus disse assim, eu vou botar vocês numa terra que mana leite e mel. Então, bem, Deus disse que vai botar numa terra que mana leite e mel. Chegou lá, a terra é seca, a terra é deserta. Olha, gente, tem alguma coisa errada aí. O pessoal que falou que Deus disse que ia botar a gente numa terra que manda leite e mel, o negócio está feio. Não! Eles comprovaram o que Deus tinha dito. E outra, se Deus diz que vai botar você numa terra que manda leite e mel, e você chegar lá, é só deserto, pode acreditar que Ele vai transformar o deserto em terra que manda leite e mel. Mas nem isso eles encontraram. Mesmo que eles encontrassem uma terra deserta, ainda tinha a possibilidade, pelo que Deus já tinha feito com eles, de que Deus tem poder de fazer do deserto um lugar que não falta água, que não falta comida, que roupa não fica podre, que pé não incha, que não tem enfermidade. Deus já tinha mostrado. Até no deserto eu transformo essa potroca em algum lugar habitável. Então, se eles tivessem visto a terra, e a terra fosse terrivelmente seca, assim mesmo eles tinham que trazer um relatório da gente. A terra é feia, mas se Deus falou que ela vai manar leite e mel, olha o que está acontecendo aqui no deserto com a gente. Se Deus está fazendo com isso aqui ser produtivo lá então, mas não, gente. Os caras voltam e dizem, olha, está aqui a prova de que a terra mana leite e mel. Acabou o papo. O restante é com Deus. Eu é que vou dar. Então Deus é a garantia. Mas o problema, sabe qual é? É o detalhe da visão humana. Lá tem gigantes. Ô, miséria! Deus não está falando de gigante, não está falando de cidade forte. Não fala. Lá as cidades são fortes. E lá tem gigante. Nós éramos como gafanhoto aos olhos deles, e eles olhando para nós não eram nada, e nós olhando para eles, nós também não somos nada. Olha o olhar que eles estavam tendo. Olha como eles se viam, gafanhotos. Eles se vendam, e tem mais, ai miséria, e tem mais uma coisa. Éramos como gafanhoto aos seus olhos, e éramos como gafanhoto aos nossos olhos. Está lá em Números capítulo 13, último versículo. O que eles estão dizendo? Eles estão dando um relatório
de como os outros podiam vê-los, sem os outros dizerem nada. Esse é o problema de muita gente. Esse cara aqui acha que eu não sou nada. O pastor olha para mim assim e diz assim, você é uma porcaria. Você se vê de maneira errada e pensa que todo mundo vê como você vê. Esse que é o problema, senhores. Você julga o olhar do outro pelo seu olhar. E muitas vezes o outro não está vendo nada. Muitas vezes, ao contrário, o outro está vendo virtudes em você, está vendo beleza em você, está vendo o jeito especial de você. Ele está zombando dentro dele de mim. Está zombando de mim, ele está zombando de mim. Está não. É você que está zombando de você mesmo. Então, queridão, querida, cuidado com esse olhar pessimista que vai trazer para você baixa estima, que vai trazer para você angústias, que pode levar você à depressão, que pode fazer você ter um olhar errado da vida, e você ter uma vida de tristeza, vida atrofiada, só pela maneira errada que você está vendo. Eu não estou dizendo que visão otimista é visão utópica. Utopia é sonhos irrealizáveis. Não estou dizendo que visão otimista é utópica. A mulher do cara está internada em estado grave no hospital e você pergunta para o irmão, como é que está a tua esposa? Só Vitória. Vou mandar te internar no hospício, então. Que só Vitória, essa mulher está em estado grave no hospital. Isso aí não é otimismo, isso aí é fugir da realidade. Vem cá, irmão, como é que está aquela sua filha? A guria está que está, dando mais do que chuchu na serra. Botando para quebrar. Cada semana está com macho. Como é que está a sua filha? Tudo em vitória na minha casa. Vai deixar de ser lerdo lá longe? Isso é mentira, cara. Isso aí não é visão otimista, não. Isso aí é uma visão que você está fugindo da realidade. Você poderia ser sincero e dizer, olha, minha esposa está num estado que eu preciso de oração, mas eu creio que Deus vai me responder e vai tirar a minha esposa desse negócio. Olha, ore pela minha filha. Você não precisa entrar em detalhe. Cada semana ela está com um homem, não precisa se expor desse jeito. Olha, ore pela minha filha, ela está afastada, mas eu creio que eu vou ver minha filha na casa de Deus, casada, alegre mãe de filhos e constituir uma família. Isso é visão otimista. Você vê a realidade e mesmo que a realidade seja feia, você vê a vitória, você vê a porta aberta, você vê Deus agindo, você vê que você vai conquistar. Querido, querida, volte seus olhos para Deus. Salmo 34, versículo 5 diz, olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Olha para Deus. Se volte para Deus que você não vai ficar confundido nessa vida. Hebreus 12, 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar em dúvida, você não vai se achar a pior pessoa, você vai olhar para Ele, vai direcionar a sua vida para Ele, e Ele vai te dar salvação, Ele vai te dar perdão, Ele vai te dar transformação, Ele vai mudar a tua história, Ele vai te dar um caminho vivo. Foi Jesus que falou em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus faz você enxergar a vida, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, discernir o que é bom e o que não é bom. Ei, se volte para Ele, entregue sua vida a Ele. Reconheça hoje que Ele é o Senhor da sua vida. Se você está afastado, volte, porque você está cego, você está perdido, vai dar cabeçada e não vai se achar, porque sem Deus o homem é cego. Sem Deus, o homem não tem uma visão real do verdadeiro caminho.
Foi Jesus que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Volte-se, entregue sua vida a Ele, reconheça que é um pecador, olhe para Jesus que quer te salvar, que quer perdoar teus pecados, que quer te libertar, que quer te transformar, que quer te dar vida e vida com abundância, que quer mudar a tua história, te levar para uma nova estação. Olha para Ele, que Ele vai te salvar. A igreja de pé, por favor. Nós vamos encerrar esse culto. Daqui a pouquinho, segura um pouquinho no seu lugar. Mas eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você. Deus conhece todos os detalhes da sua vida. Deus sabe tudo o que se vai pelo seu coração. Deus conhece suas lutas, dificuldades, limitações, pecados. Deus está vendo tudo. E Deus colocou essa palavra no meu coração por causa de você. Para dizer para você que Ele sabe detalhes da sua vida que ninguém sabe. Ele sabe coisas que ninguém sabe, que você nunca falou para ninguém. Mas Deus te trouxe aqui. Ele tem uma grande obra na sua vida. Mas Ele quer que você veja. Para vê-lo como Deus, como Salvador, como Senhor. E não ver apenas como alguém que fez uma coisa linda de amor. Mas você vê-lo como aquele que pode perdoar teus pecados, transformar a tua vida, libertar você, levar você para um novo patamar e uma nova estação, te abençoar, te dar vida e vida em abundância, mesmo diante de circunstâncias adversas, de lutas, adversidades. Eu quero orar por você, querido, querida. Ninguém vai te pegar pelo braço. Ninguém vai te trazer a força, porque Deus não quer isso. Deus quer que você decida livremente se você o quer. E a única coisa que eu posso fazer com essa igreja é orar por você. E também dizer para você que o convite que eu vou fazer a você, um dia eu também aceitei a mesma coisa e um dia eu também fui à frente, como grande parte dessa multidão, num ato de fé e num ato prático, real, que você quer que Deus dirija e guie a sua vida. Olhe para Deus. Você está preso a um olhar a tanta gente que já te fez mal, a tanta gente que te faz mal. Você está preso no olhar de coisas que têm levado você a sofrer, a derrotar. E Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Isso só pode ser através de Jesus, quando você olhar para Ele. E reconhecer que você é um pecador e reconhecer que Ele é o Salvador. Eu quero orar por você. É a única coisa que eu posso fazer, porque te salvar eu não posso, mudar a tua vida eu não posso. Mas orar por você eu posso com essa igreja. Se nessa noite você quer ver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer entregar a sua vida a Ele, eu quero orar por você. E se você quer, eu quero convidar você carinhosamente a pedir licença onde você está, porque você pode estar aí no meio da bancada, o pessoal se afasta para você passar, você pode estar aí na galeria. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão olhar, porque também um dia eu vim à frente. Eu estou convidando você para um ato que um dia eu fiz. Você quer? Então venha. Ninguém vai te puxar, ninguém vai te trazer. Na força, alguém pode até te convidar que te trouxe aqui. Eu quero orar por você. Veja Jesus como Senhor e Salvador. Veja Jesus como aquele que pode mudar a tua vida e tua história. Venha. Isso, eu quero orar por você. Venha. 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 Pode chegar aqui à frente. Venha.
Jesus quer cuidar de você. Pode ser que as pessoas estão vendo você e que é uma verdade do que estão vendo mesmo. E pode ser que você está fugindo da realidade da tua própria vida, fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Mas nessa noite, eu não vim aqui para fazer acusações ou para confrontar você no sentido pessoal, no sentido da vida. Eu quero confrontar você com Jesus. Que Ele está vendo você com maior profundidade que ninguém vê. E que Ele conhece tudo a teu respeito. E que Ele tem uma saída. E que Ele tem uma resposta para os anseios da sua vida. Você quer? Venha. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mais um minuto e eu vou orar. Está faltando você? Desça dessa galeria aí, filho, filha. Você conhece o Evangelho, não é, meu filho? Não é, minha filha? Você conhece. Você foi criado na igreja. Você sabe do que eu estou te falando. Mas você está brincando com coisa séria. Você está brincando com coisa séria, meu filho. Você não está vendo o precipício que você está caminhando para o abismo. Ou você está vendo e não quer ver. Finge que não sabe. Que você está longe de Deus, caminhando a passos largos para o inferno e para a destruição. Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te mostrar um novo caminho para você. Eu não vou ficar aqui mais tempo, porque Deus já falou ao seu coração. Agora é você atender a voz de Deus e decidir, porque ninguém pode tomar essa decisão, nem Deus, nem eu, nem Deus, nem ninguém, só você. Se você quer, Ele está aqui de braços abertos para te ajudar. Se você não quer, você um dia vai dar conta a Deus dessa oportunidade. Eu não sou Deus e não estou aqui para te julgar. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui, porque essa é uma oportunidade de Deus para você. Para mudar a sua história. E para você ver como Deus vai levar você a um outro patamar, a um outro estilo de vida. Eu vou orar. E eu estou falando aqui. Porque eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que Deus está falando a corações aqui. E eu quero dizer que nenhuma resistência, que ninguém pode te impedir, só você. Você está livre para sair do seu lugar e para decidir. Você está livre. Você está livre. Ninguém pode segurar você. Nenhuma força, nenhum poder. Você está livre. Porque Deus quer mudar a sua história. Não é a minha igreja, não é a minha religião. Não estou falando aqui de religião, estou falando de minha igreja, eu, porque a minha igreja, porque a minha religião. Não falei isso aqui hora nenhuma. Eu estou dizendo que Deus, que conhece você, quer perdoar teus pecados e quer mudar a tua vida e quer te salvar. É isso que eu estou dizendo para você. E se você não quer ver isso, eu não posso fazer nada, filho. Nós vamos orar. Eu digo sempre uma coisa aqui. Se Deus vai te dar uma outra oportunidade, eu não sei, porque eu não sou Deus. Mas eu te garanto que Ele está te dando aqui hoje. Agora, nesse lugar. E garanto aqui para dizer para a gente aí, você já deu muita cabeçada. É você mesmo, eu não te conheço não, mas Deus sabe, está colocando isso aqui no meu coração. Tu já deu muita cabeçada e eu acho que está na hora de parar. Porque por enquanto você está dando cabeçada, dói a cabeça, mas você está em pé e vivo. Cuidado para não dar um tiro na cabeça, como diz o outro. No sentido literal da palavra, não, no sentido figurado. Algo que vai levar você para a destruição. Deus está falando com gente aqui. Vamos, meu filho. Sai desse lugar, minha filha. Volta para Jesus hoje. O diabo ainda não fez uma desgraça, porque tem gente da tua família orando para você. E Deus está mandando dizer isso aí. Você já serviu a Deus. Você conhece o Evangelho. Hoje você está afastado e caído. E o Espírito Santo está dizendo para você, a chance é essa, a hora é agora. E eu quero fazer uma obra na tua vida. A hora é essa, filho.
Eu vou orar por você, querido, querida, você que está aqui na frente. A igreja vai orar por você, faça a sua oração. Diga: Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida, perdoa meus pecados. Use suas palavras ou sua mente. Quando acabar a oração aqui, eu vou pedir a você 3 minutinhos. Aqui numa sala, o pessoal vai entregar um livro meu de presente para vocês, um livro fininho, fácil de ler. Vai anotar seu nome para compartilhar com você, dá até o telefone, se você quiser ligar, se você quiser manter um contato para te ajudar nessa caminhada. Venha. Estende a mão sobre essas pessoas. Ó Senhor, pode chegar. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro uma vida nova, eu declaro perdão, eu declaro transformação. Eu declaro que Deus vê o profundo da tua alma e do teu ser, sabe tudo que se passa com você. E eu declaro perdão e vida nova, transformação, libertação. Eu declaro uma nova estação de Deus para a sua vida. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Para facilitar, daqui para cá, sai por aqui, daqui para lá, sai por lá. Vai para o mesmo lugar aqui, uma sala aqui, é bem rápido. Leve as pessoas, acompanhe elas, por favor, é rapidinho. Você pode dar um aplauso ao Senhor, com força. Dá para você repetir Oséias 6:3? Eu vou contar 1, 2, 3. E vou dizer já. 1, 2, 3, já. Agora eu vou fazer uma pergunta que é para ninguém responder. Isso é, se manifestar, responde para você. Você está fazendo isso? Como é que se conhece e se prossegue em conhecer o Senhor? As duas principais fontes. Leitura da palavra e oração. São as duas principais fontes para você conhecer a Deus. Você está fazendo isso? Só estou perguntando, irmão, porque não adianta citar texto. Eu estou dizendo para vocês, gente, se viver o evangelho e vida cristã é 2 horas de culto, o evangelho seu, o seu cristianismo é teórico, fariseu e falido. Aqui é para você edificar a fé. Daquela porta para fora é para você manifestar a fé e viver o evangelho. O que eu estou tentando fazer é levar você a viver o evangelho fora de 4 paredes da igreja. Lendo a Bíblia, orando, evangelizando, falando de Jesus, trazendo gente aqui. Isso é viver o evangelho fora de 4 paredes. Viver a vida cristã onde você trabalha, quando você negocia, no trato com as pessoas, nos relacionamentos pessoais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu garanto, com todo respeito na linguagem popular, eu estou transferindo o abacaxi para a sua mão, segura ele e descasca. Porque Deus não vai cobrar de mim. Deus não vai dizer assim, você como pastor foi um cara omisso. Você como pastor só pegou a sua Bíblia, abriu, pregou diante da igreja, trouxe mensagem para o povo, alguém se alegrou, um gostou, outro não gostou, e depois daquela porta para fora o meu povo viveu de qualquer jeito, sem você nunca ter se preocupado com a vida deles depois da igreja, do culto. Essa aí Jeová não vai me cobrar, não. Essa aí vai cobrar a você, porque aí é transferência. Se eu faço a minha parte e você não faz, a sua conta é sua. Se eu não faço a minha parte, a conta é minha. Eu te botei pastor aí para quê? Só para estar falando com uma multidão na frente, para ter aplauso, para ser reconhecido, para ser pastor de uma igreja bonita, de um povo bacana e bonito? É só para isso? Não. Então, filho, quando todo mês eu coloco um texto, quando todo mês eu estou falando, reúne a tua família, ora com a tua família, leia a Bíblia com a tua família, fale. Toda segunda-feira ou terça tem lá uma mensagem. É para te ajudar a viver o evangelho fora da igreja. Você decide, e não é nenhum programa de TV. De TV, de TV, de TV, de TV, de TV.